essa doença do presidente, né? Da situação por recomendação médica, o presidente Lula adiou então a sua viagem. O presidente adiou a viagem e uma nova data para a ida do presidente à China está sendo negociada pelo governo com as autoridades chinesas. Os chineses não gostam muito disso, viu? Eles são muito organizados. Até porque essa viagem está sendo tratada já há algum tempo, né? E agendas, obviamente, foram alteradas. O adiamento foi, obviamente, motivado por orientação médica. Lula foi diagnosticado com pneumonia leve na noite de quinta-feira. Na manhã de sexta-feira, o governo comunicou que o embarque do presidente para a China ia atrasar da manhã de sábado para a manhã de domingo. Bom, mas terminou sendo alterada totalmente. Deixa eu ver uma coisa aqui, acho que foi o... Eu tenho a impressão que foi o ministro das comunicações, o ministro da comunicação social, o Paulo Pimenta, ele chegou a dizer que não tinha nada, que estava tudo ok, né, que a viagem estava... Tem uma declaração dele aqui, ó. Ministro diz que presidente está muito bem. Confirma a viagem à China. Após o diagnóstico de pneumonia leve do presidente Lula, o ministro Paulo Pimenta afirmou que o quadro de saúde de Lula é positivo. Segundo o ministro, o presidente passará o sábado. Essa notícia foi divulgada, então, no caso, sexta-feira. Mas olha o que ele dizia, sexta-feira. O ministro afirmou que o presidente passaria o sábado cumprindo uma agenda de medicação para embarcar rumo à China sem tanto desconforto respiratório. O presidente está muito bem, está disposto. O presidente já teve um problema de uma dor que ele sentia, mas isso está superado. O presidente fez um tratamento sobre isso há vários dias, mas não tem nada a ver com essa situação. Não foi o que aconteceu, né? Não foi o que aconteceu. O presidente teve... A viagem foi suspensa, não deu para... Não deu para continuar. Porque a viagem à China agravaria a saúde do presidente. A viagem foi cancelada por decisão do Palácio do Planalto. Ele conversou com o médico, etc. e tal. E a viagem do presidente Lula para a China se alinha com o protocolo médico usual em casos como o dele. O presidente foi contaminado pelo vírus influenza A e desenvolveu também uma infecção bacteriana. Aos 77 anos, Lula enfrenta um quadro que tende a crescer no outono, quando aumentam os casos de infecção respiratória. O médico Roberto Calil, que acompanha a saúde de Lula, afirmou que não houve agravamento e que o adiamento da viagem ocorreu por uma questão de coerência. Ele está tomando antibiótico na veia. Uma coisa é ficar aqui e tomar antibiótico. Outra é pegar um voo de 30 horas. Foi o que disse o doutor Roberto Calil, né? O presidente está muito bem, está evoluindo, mas a equipe médica da presidência, a doutora Ana, junto comigo, sugeriu
e o presidente e a Janja decidiram. Estava conversando ontem com o Dr. Brito sobre isso, tá? E ele estava me dizendo aqui ele estava me dizendo o seguinte, que muitos desses pacientes com problemas na laringe, cordas vocais e com biópsias necessárias para fazer diagnóstico e orientar tratamento, podem apresentar rouquidão e dificuldade na fala e também na respiração. E, como consequente, eventuais pequenas aspirações para a traqueia e brônquios na hora de deglutir, até mesmo a saliva ou alimentos, e que se acentuam quando o paciente está dormindo, ou seja mesmo que as aspirações sejam pequenas, elas causam nos brônquios e alvéolos quadro de edema, reação inflamatória e consequente pneumonia, conhecida como pneumonia de aspiração. Isso é uma opinião médico, o Dr. Brito é médico e tal, observando, e não é um caso, digamos assim, tão difícil como para quem é leigo, no meu caso, né? Então, esse acompanhamento aqui, isso aí que eu pedi para o Dr. Brito me falar, né? Eu disse, como ele diz, é apenas uma hipótese diagnóstica que pode estar acontecendo com o atual presidente, que ele mostra uma aparência sem sossego. O médico lembra, aí está falando já o Dr. Khalil, que a influenza pode ser transmitida a outras pessoas, o que reforça a necessidade do adiamento da viagem. O Dr. Roberto Khalil acha que Lula pode voltar a trabalhar já na semana que vem, mas que uma viagem para a China poderia ocorrer somente daqui a aproximadamente 10 dias. A decisão foi muito acertada. Teria recomendado o mesmo a qualquer paciente, mesmo jovem e atleta. É uma viagem de 25 horas. Estamos falando de uma pessoa de 77 anos que foi fumante e que passou por um câncer, diz Margarete Dálcomo, presidente da Sociedade Brasileira de Pneumologia. Em aviões, explica ela, né? Nenhum paciente respira 100% do oxigênio. Ambiente possível apenas na cabine de comando. No máximo, 80%. Isso tende a agravar o quadro respiratório. Outro ponto, a diferença de fuso horário. São no mínimo 4 dias para se habituar à diferença de fuso. É o que diz ela, a doutora Margarete Dálcomo, que é presidente da Sociedade Brasileira de Pneumologia. Ela diz ainda que indicaria a qualquer paciente que esteja na mesma situação do presidente um adiamento de 3 a 4 semanas para viagens longas como essa prevista para a China. Com a agenda de pendências lotada, o presidente vai precisar reduzir as atividades mesmo no Brasil. A recomendação é que faça repouso vocal e não se estresse. Deveria ser uma semana de cancelamento de agendas. É o que recomenda a doutora Margarete Dálcomo, que é pneumologista. A infecção da qual agora Lula está sendo tratada, essa infecção, né, com o uso de antibiótico intravenoso, causa inflamação nos alvéolos responsáveis no pulmão pela troca de oxigênio por sangue. Na última quinta-feira, Lula deu entrada no hospital sírio-libanês
com sintomas gripais. Após a avaliação clínica, foi diagnosticado um quadro de broncopneumonia bacteriana e viral por influenza A, sendo iniciado um tratamento com antibióticos. O presidente já havia adiado o embarque, originalmente marcado para amanhã de sábado, para domingo. Agora o comunicado oficial fala em novo adiamento até a melhora do quadro de saúde e não prevê uma nova data. Lula apresentou esse quadro ao retornar do Rio de Janeiro após uma viagem de 2 dias. Na terça-feira, dia 21, ele esteve na região Nordeste, onde cumpriu agendas na Paraíba e em Pernambuco. Depois, seguiu direto para a capital fluminense, onde visitou o Complexo Militar Naval de Itaguaí e participou de eventos da área cultural na região central. Então tá aí, ó. Então veja que essa informação que eu tinha aqui conversando com essa infecção, né, o quadro dele, né? O quadro dele era de infecção. Foi diagnosticado um quadro de broncopneumonia bacteriana e viral. Então, por isso é que ele tomou antibiótico. Né? Tomou antibiótico. Porque ele já tinha problema de laringe, cordas vocais. O Lula já fez biópsias, né, necessárias para fazer o diagnóstico e orientar o tratamento que pode apresentar rouquidão e dificuldade na fala, e também na respiração. E, como consequente, eventuais pequenas aspirações para a traqueia e brônquios na hora de deglutir até mesmo saliva ou alimentos. E que se acentua quando o paciente até mesmo está dormindo. Agora, então, essa viagem dele aí realmente foi adiada, né? A despeito da vontade dele de ir para a China, tá, etc e tal, a remarcação da viagem, eles acham que, na melhor das hipóteses, o Lula talvez possa ir à China em maio. É porque no mesmo período, Lula participa de uma reunião do G7 no Japão. Para abril, o presidente tem viagens marcadas para Portugal e Espanha. Portanto, fechar a viagem para a China em abril faria o governo ter de rever o cronograma. A nova data, porém, depende da agenda dos chineses e será acordada com assessores do país asiático nos próximos dias. E ele precisa de um descanso total de 10 dias para o tratamento da pneumonia. E sem a presença do Lula, porque a viagem saiu, né? Comandada agora pelo ministro da Agricultura. Mas sem a presença do Lula, pelo menos 20 acordos bilaterais entre o Brasil e a China serão adiados, à espera de uma nova visita, uma nova data para a visita do Lula. Então essa é a situação, né? Agora, estou impressionado. O Lula já foi à Argentina, já foi aos Estados Unidos e agora tinha viagem marcada para Portugal e Espanha e a China. Então, tem que dar uma olhada nessa agenda aí, né? Além de ser, pelo menos o que estava programado, além de ser estafante, não é fácil. Como diz aqui, o Lula está com 77 anos. Visitar o país agora
e com mais agendas, Portugal, Espanha, e mais a reunião do G7 no Japão, e ele tem que governar o Brasil também, né? O Brasil está esperando aí, né? O Brasil está esperando essa viagem aí. Também ficou prejudicado a posse. O Lula deveria comparecer a posse da Dilma em Xangai. Também não. Já foi adiada. Quer dizer, adiada não. A Dilma vai tomar posse no BRICS, não sei se já tomou ou vai tomar, mas estava incluído aí na viagem do Lula à China. Ele ia passar em Xangai para. Agora o presidente, com essa pneumonia que ele tem, pneumonia bacteriana, que provocou inflamação nos pulmões, nas suas terminações, os brônquios, vai passar uma semana em tratamento. E de preferência ficar quieto, né? Não é isso? De preferência ficar bem quieto aí, ficar. Não pode falar. Não é o momento mais adequado para falar. Ele. Convém lembrar que em novembro do ano passado, já então depois da eleição, o Lula foi internado no Sírio-Libanês para realizar um procedimento de laringoscopia e retirada de uma leucoplasia na prega vocal esquerda, que é uma alteração na mucosa da garganta. O presidente teve um câncer na laringe em 2011 e encerrou o tratamento contra a doença em fevereiro de 2012. Então, o diagnóstico dele é isso aí. Além do cancelamento de, no mínimo, 20 acordos, outras autoridades também decidiram cancelar as agendas. O primeiro a declinar foi o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Além dele, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, o senador Jacques Wagner e o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, também não irão mais à China. Então, claro, a visita ficou totalmente alterada, né? Totalmente alterada. Uma coisa é uma visita com o presidente da República, outra coisa é com o ministro da Agricultura, que ainda é um ilustre desconhecido. E os interesses são outros, né? Os holofotes também já não se direcionam mais para esta viagem à China. Passa a ser uma missão oficial brasileira, mas secundária, não, sem qualquer relevância que seria dada se o Lula estivesse presente, né? Então, e os médicos, o médico dele e mais outros especialistas que opinaram sobre o assunto também viam nesta longa viagem de 30 horas, às vezes até dura mais, porque tem que parar o avião, fazer abastecimento, qualquer coisa assim. É uma viagem longa e cansativa. Então essa é... Apesar de apresentar o quadro de saúde estável, segundo o médico Roberto Calil, a equipe médica preferiu recomendar repouso ao presidente. E a orientação, então, fez com que o Lula cancelasse a viagem. O adiamento foi comunicado, então, para as autoridades chinesas com a reiteração do desejo de marcar a visita numa nova data. Então, esse quadro aí vão se acompanhar, né?
vejamos agora os boletins médicos, que provavelmente serão divulgados no final de cada dia. Hoje, por exemplo, já deveremos ter algum boletim médico, né? Pelo menos o país acompanha. Outra notícia interessante, teve um outro fato aí que circulou, acho que é importante salientar isso aí, é que o Lula também fez questão de não insistir na viagem, porque Bolsonaro poderia voltar aí, né? Bolsonaro ameaça voltar, não voltar, mas ontem o ex-ministro da Casa Civil do Bolsonaro, Ciro Nogueira, deu uma versão curiosa para os diversos adiamentos da volta de Bolsonaro ao Brasil. Nogueira disse que o Bolsonaro está ganhando R$42 mil por mês e tem aguardado mudanças nos preços das passagens aéreas. Sabe por que motivo Bolsonaro vai escolher o dia que está voltando? Só para você ter uma ideia, pois ele escolheu o dia da passagem mais barata e ele vem de classe econômica. Esse é o Bolsonaro, disse o Ciro Nogueira, dizendo que o ex-presidente é um homem simples. O próprio Bolsonaro já disse que a situação política do país é que o faz esperar para definir uma data exata para voltar. Ele já afirmou, por exemplo, que voltaria agora dia 29, depois da manhã, mas que 7 dias antes sempre reavalia a data. Geralmente passagens aéreas são bem mais baratas quando compradas com antecedência. Além disso, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro já voltou ao Brasil e recentemente retornou aos Estados Unidos e voltou ao Brasil de novo. Os frequentes adiamentos também causam prejuízos aos cofres públicos, já que Bolsonaro tem direito a servidores que garantem a segurança de todos os ex-presidentes e que precisam receber diárias para atuar no exterior. Até meados de fevereiro, os custos já se aproximavam de R$1 milhão. Jair Bolsonaro está nos Estados Unidos desde o dia 30 de dezembro. Ele viajou para a Flórida usando o avião presidencial. Agora, porém, quando for retornar, terá que usar aviação comercial, já que não tem mais direito de usar um avião da FAB. Após deixar a presidência, Bolsonaro acumula 2 aposentadorias, a de capitão reformado do Exército e a de deputado federal. Os 2 benefícios somam cerca de R$42 mil brutos.